Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos alegres porque estamos na casa do Senhor. E nós tiramos esse tempinho no início da manhã, antes do culto, para justamente estudarmos um pouquinho sobre as coisas de Deus. Não importa quantos anos, quanto tempo você tenha como convertido, como um crente, né? A gente sempre se pega conhecendo coisas novas, descobrindo maravilhas incríveis dentro da teologia, do ensino bíblico. Então, de fato, esse é o nosso objetivo aqui nessa manhã. Então, para começar da maneira correta, né? Oremos, portanto. Ó Pai amado, nós te damos graças por mais essa oportunidade aqui. Te damos graças porque sabemos que o mundo não o reconhece, Pai. Mas Tu nos escolheste, Pai. Tua misericórdia alcançou cada um de nós aqui e nós podemos, Pai, nos reconciliar contigo. E o fruto disso, Pai, é o amor que nós temos pelas Tuas coisas. Por isso eu peço a Ti, Pai, nessa manhã, coloque no coração de cada um de nós aqui o desejo em aprendermos a Tua palavra, o desejo em sabermos mais de Ti, sabendo que as Tuas coisas, elas são as coisas mais interessantes que podem existir nesse mundo, nesse universo, nessa existência humana, Pai. Por favor, nos abençoe, Pai, com a iluminação do entendimento, para que de fato nós possamos absorver aquilo de melhor que o Senhor tem para cada um de nós aqui, Pai. Assim nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a nossa intenção na última aula era justamente finalizar esse tema. E nós pegamos várias passagens bíblicas, exploramos um pouquinho ali o que cada uma delas quer dizer em seu contexto e trazendo também esse nosso tema, mostrando uma vez mais que esse pecado imperdoável ele é um ponto fora da curva nas Escrituras. Não se trata, portanto, de um pecado como qualquer outro. Hoje em dia a gente escuta, né, por aí em algumas igrejas, inclusive, essa frase: não existe pecado, pecadinho ou pecadão, não existe esse tipo de coisa. Mas a realidade é muito diferente. Nós vemos que há uma diferença entre pecados, por exemplo, que são cometidos na ignorância. Nós vemos Paulo falando isso, sendo que os pecados de Paulo, né, são indescritíveis, são terríveis. E mesmo assim ele diz que o fez na ignorância, e por conta disso a misericórdia de Deus o alcançou. Há pecados também de diversas maneiras e diversas formas. Aqueles que já há muito tempo caminham nos caminhos do Senhor, eles têm uma noção muito maior daquilo que é correto, daquilo que é certo, né, com base na revelação de Deus, do que alguém que é um neófito, que está começando agora, que está aprendendo, está talvez, enfim, se contextualizando com todas essas coisas. Então, de fato, há uma diferença entre pecados, né, e acima de todos eles nós temos esse pecado imperdoável. Nós conceituamos ele na última aula, vimos, portanto, essas passagens, e eu comentei com os irmãos que eu gostaria de colocar, né, uma citação direta de Herman Bavinck, que para mim assim, ela é muito, muito clara, não é fácil, não é simples de entender, tanto que eu quebrei ela em várias partes. Ali a gente vai olhando um slide conversando, olhando outro slide conversando sobre aquele ponto, justamente para tornar isso mais palatável, digamos assim, né? Então a gente vai pegar aqui uma ou duas citações, ou melhor, são duas citações mesmo, uma de Herman Bavinck e outra de Anthony Hoekman, dois grandes teólogos aí do passado, e eu acredito que a gente vai conseguir finalizar esse tema e deixando isso bastante claro para todos nós, o que quer dizer a respeito deste pecado, desta blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado imperdoável. Então a gente começa aqui com o Herman Bavinck, e a Dogmática Reformada, para quem não conhece, é uma série de 4 volumes, e é uma obra magnífica, assim, eu uso já há alguns anos para consulta, para as aulas, para tudo que surge de dúvidas, né? Ele não tem a linguagem mais acessível, mas é aquele tipo de coisa que você fica ali algum tempo, numa página, num parágrafo, e de fato, quando você consegue absorver, você vê a grandiosidade do conhecimento desse homem, que realmente era um diferencial aí.
Então Herman Bavinck ele fala acerca desse tema, né? Um de seus volumes é justamente sobre a questão do pecado, e quando ele entra nessa questão do pecado imperdoável, um de seus comentários, ou uma de suas falas aqui maiores é justamente essa. Eu coloquei aqui, mas eu vou lendo por aqui porque eu tenho dificuldade para enxergar. E ele diz assim: a blasfêmia contra o Espírito Santo, portanto, não consiste simplesmente em incredulidade, nem em resistir e ofender o Espírito Santo em geral, nem em negar a personalidade ou a divindade do Espírito Santo, nem em um pecar contra a inteligência divina, mas fazê-lo até o fim, sem o mínimo remorso. Nem é apenas um pecado contra a lei, mas também um pecado especificamente contra o Evangelho em sua mais clara manifestação. Então, a blasfêmia não se trata, portanto, de um erro comum. Não se trata de algo que alguém cometeu uma blasfêmia contra o Espírito Santo, especificamente, porque ela não estava pensando muito bem sobre as coisas. Ela não estava com o seu pensamento muito bem formado acerca disso, e ela acabou blasfemando contra o Espírito Santo. Não é dessa forma. Nós vemos nas passagens da aula passada que justamente é algo deliberado. Se trata de algo intencional, né? É realmente rejeitar, né, de propósito, digamos assim, a obra clara de Deus operada por meio do Espírito Santo. E é como dizer que um milagre, se acontecesse um milagre aqui nesse momento, tivesse uma pessoa aqui numa cadeira de rodas, e essa pessoa começasse a andar, alguém vira e fala: não, isso foi Satanás que operou. Que foi exatamente o que aconteceu lá na passagem que nós vemos Jesus, né, lidando com os fariseus já estavam, obviamente, como a gente fala na linguagem popular, procurando pelo em casca de ovo, né? Eles estavam tentando encontrar todas as formas de colocar, né, uma culpa sobre Cristo. Então, quando Cristo realiza um milagre, que era uma coisa absurda, que a multidão ficou chocada com aquilo, um homem que era endemoniado, que ele era mudo, que ele era cego, né, salvo engano, de repente aquele homem está íntegro. E qual que é a reação desses fariseus? Dizer que era uma obra de Satanás. Então, é basicamente isso, né? Uma comparação, algo maravilhoso que acontece pelo poder do Espírito Santo, que alguém acredita a Satanás. Então é um pecado assim contra a verdade mais óbvia de Deus. A gente pensa, né, fica pensando aqui, imaginando qual que seria a reação, o sentimento daquelas pessoas que estavam lá nessa cena. E obviamente, na nossa perspectiva aqui, seria de admiração, seria realmente de transformar-se, de mudar. Quantas pessoas não se converteram diante daquela cena, vendo o poder de Cristo? Porque não era o milagre em si que era o cerne de tudo aquilo. O cerne de tudo aquilo era olhar para Cristo entendendo que Ele era o Messias. Era entender que aquele milagre foi operado pelo Espírito Santo por meio do Filho de Deus. E essa seria a nossa reação, né? Acho que a maioria, ou todos nós diríamos: não, eu iria me maravilhar diante disso. Mas não, nós vemos que algumas pessoas não fizeram dessa forma. Fizeram aquilo que é inversamente proporcional. Diante de um milagre de Deus, amaldiçoaram, né? Realmente colocaram como autor de tudo aquilo, o próprio Satanás. Então a gente começa a ver qual que é o nível de atrocidade desse pecado, que é diferente de alguém que fala contra Cristo, né, sem pensar, na ignorância, na incredulidade, e de alguém que intencionalmente faz isso, tendo a mais pura verdade sendo mostrada diante de seus olhos. Quer falar, meu irmão? Fica à vontade. Nos dias de hoje, muitas curas, muitas coisas são atribuídas a ídolos. Seria esse o caso? Eu acho que não, irmã. Seria mais assim no sentido de a verdade do Evangelho. É porque aqui no exemplo lá de Cristo, né, a gente tem um milagre que acontece. E claro, o milagre é a manifestação externa, final ali, ocular daquilo que estava acontecendo. Mas o principal era o poder de Cristo como o Filho de Deus, mostrando para toda aquela gente
que ele era realmente o Messias prometido. Então eles tiveram acesso a essa verdade, eles viram fisicamente, presencialmente, Cristo operando milagres, manifestando a verdade, né? Ele, a verdade encarnada, e diante disso, eles atribuem a obra do Espírito que é operado por meio dele a Satanás. Hoje em dia a gente tem uma diversidade de coisas que acontecem por aí, né? Igrejas que operam milagres, né? E a gente vê, né? A gente lida às vezes com pessoas, na minha família mesmo, né? Tem discussões assim, tá, mas como é que aquela igreja lá não é de Deus? Sendo que aconteceu um milagre, de fato a pessoa foi curada, mas a gente vê nas escrituras que nem toda cura, nem todo milagre pode ser operado, deve ser operado necessariamente por Deus, né? Então o enganador está aí, ele pode fazer isso. Então acho que seriam coisas diferentes, seria mais no sentido de realmente, né, que eles tiveram esse acesso a Cristo. Por isso que esse pecado pode ser cometido hoje. Senão, se a gente olhar só para a passagem e olhar para o milagre em si, para aquilo que aconteceu de forma ali finalística, digamos assim, pode parecer, esse milagre está restrito lá àqueles que andaram com Cristo. Mas não, nós também podemos ver esse milagre hoje, muito embora seja mais raro de ser visto, né? Mas alguém pode realmente ter acesso à verdade, né? Ter esse conhecimento, ter isso revelado de uma maneira que seja realmente, que seria útil para si, que seria de fato para a sua salvação, sua regeneração, e diante disso a pessoa não somente é incrédula, porque a grande maioria das pessoas por aí é incrédula, são pessoas incrédulas, que não acreditam na verdade. Isso não é esse pecado. Esse pecado é diferente, a pessoa realmente ela entende que aquilo é obra de Cristo, né? Tem conhecimento e faz isso deliberadamente, um pecado intencional, portanto, né? Das passagens que a gente viu, né, quando Cristo tem essa cena ali, eu lembro que tem um dos termos em grego ali, que ele diz justamente que quando aqueles homens acusam Cristo de operar por meio de Satanás, a palavra no grego quer dizer uma prática reiterada, como algo que vai se repetindo, não era somente uma vez, escapou. Não, você fez isso aí por meio de Satanás, e daí se arrepende, né? Fica quietinho. Era uma coisa que realmente era enfática, havia uma ênfase naquilo, havia uma conduta reiterada, muito bem desenhado, né? Como alguém que se voltou contra Cristo, se voltou contra o poder do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo ali, né? E seguindo, irmãos, há muita coisa, portanto, que o precede. Objetivamente, uma revelação da graça de Deus em Cristo. Então a gente vê aqui ele falando, né? É necessário que haja essa revelação da graça de Deus em Cristo, ou seja, não é um pecado que ocorre na ignorância, não é um pecado que alguém comete sem saber. Segundo, uma obra poderosa do Espírito Santo. E a gente sabe que para que o homem ele tenha acesso à verdade de Deus, ele precisa do Espírito Santo. Porque todos nós nos encontramos mortos em nossos delitos e pecados, né? Então, se não for o Espírito Santo de fato agindo, a verdade de Deus não entra no coração de ninguém. Mas aqui há essas duas coisas: a figura de Cristo, né, de fato, como uma revelação da graça de Deus, e é o Espírito Santo agindo. Esses são os critérios objetivos que Bavinck coloca. E subjetivamente, uma iluminação e convicção da mente tão intensas e poderosas que não se pode negar a verdade de Deus e tem-se de reconhecê-lo como um ser divino. Então a gente vê que já no aspecto subjetivo, né, referente ao sujeito, na perspectiva de quem comete esse pecado, tem de fato que ter ocorrido essa iluminação, essa convicção da mente de forma bastante clara. Não há dúvidas que quem operou foi o Espírito Santo, por meio de Cristo. Não há dúvidas de que isso é uma obra de Deus. Portanto, o pecado ele se torna cada vez de maior atrocidade, porque isso é muito claro na cabeça daquele que comete. É terrível, né?
Então a pessoa ela já conheceu profundamente a verdade de Deus. Seja, daí pode entrar um questionamento aqui, né? A gente vê isso em algumas discussões. Tá, mas naquele caso lá dos fariseus, né? Foi muito breve tudo aquilo. Nos parece que é uma passagem muito breve, em que Cristo opera o milagre, em que aqueles homens, né, cometem esse pecado. Como é que a gente vai sopesar essas coisas aqui para dizer que eles conheciam profundamente? Mas o fato é, eles estavam diante do próprio Cristo, né? Obviamente, nós também estamos diante da revelação de Deus, porque as Escrituras são isso, a revelação proposicional de Deus. É Deus falando ao homem, né? Então, aqueles homens viveram face a face com Cristo, tiveram de Cristo o melhor que eles poderiam ter, a própria revelação por meio daquele que é o Verbo, né? Por meio daquele que é a própria palavra. Então, realmente, há essa questão, né, de que há um conhecimento profundo, né? Seja por revelação, seja por milagres, seja por convicção interior, e mesmo assim ocorre uma rejeição. Mais uma vez, né, não é algo que alguém sem esse conhecimento possa fazer. E aí nós vemos pessoas na sociedade, na nossa vida cotidiana, falando acerca da igreja, falando acerca de Cristo, dos evangélicos, em tom de chacota, em tom pejorativo. Nada disso é o pecado imperdoável. Então, realmente, a gente começa a olhar e ver que é bem diferente, né, de qualquer outro tipo de pecado. Porque a gente pensa sempre que, a partir do momento que alguém alcançou essa iluminação, essa pessoa, obviamente, o caminho natural é seguir a Cristo, né? Não é o inverso disso. Ou pelo menos essa pessoa pode até dar uma escorregada e continuar sendo um incrédulo, mas um incrédulo que não está se voltando dessa forma contra o poder do Espírito Santo. Mas aqui não, é bem diferente. E a gente vê na sequência Bavinck dizendo: nesse caso, ele não consiste em dúvida a respeito da negação dessa verdade, isso que acabamos de dizer, né? Mas em uma negação que contradiz a convicção da mente, a iluminação da consciência e as intuições do coração. Para a gente pensar aqui, irmãos, esse pecado ele é tão terrível que ele é pior do que aquilo que aqueles homens fizeram com Cristo, que aqueles judeus que mataram Cristo, que exigiram que ele estivesse pregado no madeiro, que não se contentaram enquanto Cristo não foi condenado. A gente vê na narrativa bíblica Pilatos tentando de todas as formas, né, contornar a situação, porque não encontrava culpa em Cristo. E aqueles homens, não, nós queremos ele morto, queremos que seja cumprida a lei. O pecado desses homens é menor do que esse pecado aqui. Porque aqueles homens, eles podem de fato ter pecado dessa forma atroz, mas eles podem ter se arrependido. Eles podem ter se arrependido. No momento que Cristo estava morto, com toda a obra de Cristo, né, a ressurreição, eles podem ter sido alcançados. Não há nenhum problema quanto a isso, né? A graça de Deus pode alcançar aqueles homens. Agora que é diferente. Aquele que rejeitou o poder do Espírito Santo, que é operado por meio de Cristo, ele não pode ser salvo novamente, porque ele não tem mais a capacidade de se arrepender, meus irmãos. E a má notícia para esse é que não há mais um Cristo, um segundo Cristo para vir e expiar esses pecados. De fato, é isso que João quer dizer quando nós olhamos lá para aquela passagem polêmica, né? Deixa eu ver aqui. Opa. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida, aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Obviamente, isso aqui não é uma questão taxativa, impositiva da parte de João. Todos os teólogos têm muita cautela quanto a isso. A nossa visão piedosa tem que ser de orar por aqueles que se afastaram, de orar por essas pessoas que, muito embora pareçam estar totalmente contra o Evangelho, para que essas pessoas possam ser resgatadas para a glória de Deus, né? Mas é justamente esse o ponto, né? A gente vê que não há mais sacrifício para essas pessoas, porque o Cristo que veio e morreu
que nos deu o Espírito Santo, né, para que toda obra de regeneração, de conversão, santificação, enfim, fosse operada na vida dos crentes, ele foi rejeitado. Esse Cristo foi rejeitado. Então não há volta. Não há arrependimento e não há volta. Seguindo, ele então consiste em uma atribuição consciente e deliberada daquilo que foi claramente percebido como obra de Deus, a influência e atividade de Satanás, isto é, na deliberada blasfêmia contra o Espírito Santo, uma declaração desafiadora de que o Espírito Santo é o espírito do abismo, de que a verdade é uma mentira, de que Cristo é o próprio Satanás. Ou seja, chamar o bem de mal, né? Dizer que algo que é claramente divino, né? Como o milagre que nós vemos lá na narrativa, veio do diabo. É uma coisa absurda, é trocar Deus por Satanás. Isso não, novamente, né, a gente vai reiterando alguns pontos aqui, isso não é feito de forma impensada, é feito de forma proposital, intencional. É chamar o bem de mal. Mas não é qualquer bem. É o maior bem desse universo. É o único bem imaculado dessa existência, né? Que é o próprio Deus, em sua trindade representado pelo Espírito Santo. Então não é pouca coisa, meus irmãos. É terrível. Pecado terrível. Sua motivação, então, é o ódio consciente e intencional contra Deus e contra aquilo que é reconhecido como divino. Sua essência é pecado em sua manifestação máxima, a revolução completa e consumada, colocando Deus no lugar de Satanás e Satanás no lugar de Deus. Seu caráter não é mais humano, mas demoníaco. Portanto, meus irmãos, o coração desse pecado é o ódio total contra Deus. Se a gente olha lá estudando antropologia, estudando também a hamartiologia, né, que é um papel basilar da graça comum de Deus operando nesse mundo para segurar, como que fosse mesmo um sistema de freios, né, contra o pecado do homem, que é um pecado terrível, mas isso é refreado de alguma maneira. Aqui nós vemos isso como algo realmente solto, né? Então Deus, de maneira soberana, ele deixa que as coisas rolem, digamos assim, na linguagem popular, né? Porque a vontade humana ela é justamente essa, de rebelião contra Deus. E não é uma rebelião pequena, não é simplesmente dizermos que não acredito nessa religião, mas respeito, né? Como a gente vê muita gente dizendo. É uma rebelião direta. Então realmente é um ódio total contra Deus. É uma coisa que é diferente, né, de a gente pensar de alguém que na sua consciência compreende ou entende que o cristianismo é uma religião, assim como o islamismo, assim como o judaísmo, assim como outras religiões, e todas elas estão pareadas em algum sentido. Obviamente nós sabemos que nada disso é verdade, né? Que o cristianismo ele tem uma antítese com todas essas vertentes de falsas religiões, mas na consciência do homem, enquanto ele pensa dessa forma, ele está pecando pela incredulidade. Mas aqui ele está pecando de forma deliberada, cometendo blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu acho que a última parte aqui... Não, ainda tem mais uma. Embora os demônios não cometam esse pecado nessa forma particular, já que a graça de Deus não foi revelada a eles, Cristo não assumiu sua natureza, o Espírito Santo não foi derramado sobre eles e o reino de Deus não veio sobre eles, o pecado demoníaco tem o mesmo caráter da blasfêmia contra o Espírito Santo. Também por essa razão ele é imperdoável. Então ele está dizendo aqui basicamente, né, que os demônios eles não tiveram acesso a essa graça de Deus que é revelada por meio de Cristo, mas que os homens tiveram. Né? Cristo assumiu a natureza humana, Cristo não assumiu a natureza angelical. Né? O Espírito Santo foi derramado sobre os homens. Né? Então, assim, tem uma diferença muito grande. No entanto, aquela rebelião dos demônios, né, que nós vemos como algo que acarretou, né, na divisão nos céus,
é algo que pode se comparar, que tem esse mesmo caráter. Por quê? Porque não há volta. A partir do momento que aqueles seres angelicais cometeram esse pecado, não há volta. E da mesma maneira, aqueles que cometem esse pecado, os homens que cometem esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, eles não têm mais volta, porque não há arrependimento, não há mais o que ser feito. Tudo que poderia ter sido feito já foi feito. E por fim, da parte do Bavinck aqui, a graça de Deus, de fato, não é pequena demais e impotente demais para perdoá-lo. Mas também no campo do pecado existem leis e ordenanças que Deus implantou e sustenta. E a respeito desse pecado, a lei consiste no fato de que ele exclui todo arrependimento, cauteriza a consciência, endurece definitivamente o pecador e dessa forma torna seus pecados imperdoáveis. Então realmente a gente vê de fato que não se trata de uma incapacidade da parte de Deus em perdoar. Se a gente pensasse dessa forma, seria mais ou menos como dizer que o sacrifício de Cristo não alcançou esse pecado. Olha, mas esse pecado ele é tão grave que Cristo não alcançou com seu sacrifício. Não é o caso, meus irmãos. Não se trata disso. O que nós vemos é uma clara desobediência contra as leis de Deus, de uma forma que não há paralelo. Tanto é que ele é único, esse pecado, esse pecado imperdoável. Portanto, o pecado por si só, ele destrói a capacidade do homem se arrepender. O homem se lança numa condição que não há mais possibilidade de arrependimento. Há como que um fechamento total, uma obstrução à graça de Deus, como se fosse uma porta trancada por dentro, mais ou menos assim. A gente chega num lugar e a porta está trancada por dentro. Você não tem o que fazer, meu amigo, você tem que ficar ali. Não que Deus não possa derrubar tudo isso, mas o que a gente vê é claramente que há um sistema de leis, de normas, dentro da perspectiva divina, e que isso aqui realmente está num paralelo aí um pouco distante daquilo que a gente pode ver como passível de arrependimento. Meus irmãos, a gente tem aqui agora, eu coloquei essas duas grandes citações aqui, porque eu acredito que às vezes vale mais a pena a gente fazer uma leitura com comentário de algo que foi muito bem estruturado, do que tentar, refazer isso, tornar uma outra coisa, e não vem ao caso. Então eu acho que são realmente duas citações que são excelentes para a gente entender e finalizar esse tema. E a última parte aqui é justamente agora da parte do Dr. Anthony Hockman, e ele torna aqui bastante prático, 5 observações acerca desse tema. Quando ele vai finalizar esse assunto em seu livro, ele coloca essas 5 observações. Então aqui a gente vai ver cada uma delas brevemente. Primeiro, o pecado imperdoável não é igual à dúvida, já que ele é uma rejeição deliberada de uma verdade conhecida a respeito da revelação de Deus em Cristo, frequentemente incluindo uma afronta a Deus e ridicularização das coisas sagradas. Mais uma vez aqui, para a gente assentar a mesma coisa, não se trata de ter dúvidas, não é um pecado cometido em ignorância, mas é um rejeitar de olhos abertos, digamos assim, uma verdade que se conhece. Não se trata de rejeitar algo que não se conhece, porque eu posso rejeitar muito bem algo que eu não sei direito. Enfim, não há muito problema nisso, porque eu nem sei o que é. Eu sou um incrédulo, e eu estou tendo algum acesso às verdades de Deus. Mas ainda assim eu posso ser alcançado, mesmo que eu rejeite essas verdades. Mas aqui não, aqui é diferente. É um rejeitar que realmente ele se faz de uma maneira a afrontar a Deus. Ele é frontal, é um pecado que ele bate de frente com o Senhor.
né? Como zombar de Deus olhando para a sua obra. Você olha para tudo aquilo que Deus fez de incrível e você está zombando de Deus, mas não é de uma forma impensada, é de uma forma intencional mesmo, um coração totalmente cauterizado, como nós vemos ali, né, o termo, totalmente pervertido, totalmente voltado para o mal. Segundo ponto, esse pecado pressupõe revelação da graça de Deus, operação do Espírito Santo e alguma iluminação da mente a respeito das verdades da salvação. O que Bavinck disse lá atrás, né? Aqueles critérios objetivos e subjetivos, né? Então há de fato que ter acesso à revelação da graça de Deus, a operação do Espírito Santo ocorrendo e algum tipo de iluminação da mente, né? Para que realmente seja compreendido por esse que comete o pecado. Então, ele diz aqui, não pode, portanto, ser cometido por alguém sem conhecimento prévio da verdade salvadora. Então, só aqueles que já tiveram acesso, contato claro com a verdade de Deus, e a gente vê aí, né, novamente, pode ser pelas Escrituras, pode ser pelos milagres, como nós vemos lá no caso desse episódio com Cristo, né? Mas tudo isso é diferente de ignorância. A ignorância não leva a esse pecado. O pecado imperdoável consiste num abandono deliberado da graça de Deus em Cristo. Calvino o descreve como lutar conscientemente para extinguir o Espírito presente em nós, tornando deliberada e maliciosamente luz em trevas, e transformando o único remédio da salvação em um veneno mortal. Então é como se você estivesse sabotando a própria salvação, né? Rejeita-se a graça de Deus de forma proposital, como se você estivesse numa sala escura, ou melhor, se estivesse numa sala e você apagasse a luz. Você tem que ir até o outro lado lá, mas agora você não tem nenhuma iluminação. Você faz isso de propósito. Então realmente é algo intencional. Esse pecado exclui a possibilidade de arrependimento, sendo por essa razão imperdoável. Quando o comete, o pecador chega a um ponto do qual não há mais volta. Portanto, meus irmãos, não há o desejo de mudar. Não há a mínima vontade de se retroceder e transformar esse posicionamento diante das verdades de Deus. Não há, portanto, esse desejo de voltar atrás. O coração está totalmente endurecido. Não há espaço para arrependimento, portanto, é um caminho sem retorno. E, finalmente, uma pessoa que teme ter cometido esse pecado, provavelmente não o cometeu, uma vez que semelhante temor é incompatível com o estado de espírito de alguém que pecou desse modo. Então, portanto, nós iniciamos aqui a aula passada, quando anunciamos esse tema do pecado imperdoável, ou da blasfêmia contra o Espírito Santo, a primeira coisa que eu falei, olha, não se preocupe, se você tem preocupação se você cometeu ou não esse pecado, certamente você não cometeu, porque não há arrependimento. Então, aquele que tem medo, que tem algum tipo de cautela quanto a isso por si só já é um sinal de que não cometeu. Então, quem comete esse pecado não se importa mais com Deus, não se importa com o arrependimento. É algo que vai totalmente, de maneira oposta à verdade de Deus. E aí, irmãos, a gente finalizou essa parte aqui, só mais alguns comentários para a gente encerrar o tema, encerrar a aula e encerrar, inclusive, esse assunto. Pode falar antes, irmão, fica à vontade. Opa! Vamos lá! Acho que tem uma frase no final, tá? Que é: nosso pecado é um crente verdadeiro, pelo conceito que o senhor passou, não pode cometer. A outra é: o Deus verdadeiro, às vezes, ele desvia do caminho e as trevas tomam conta, para ser rejeito da verdade de Deus. O que pode, tem que certeza, quando eu estiver
com a iluminação de voltar para o caminho, que ele não pegou o Espírito Santo. Né? Ele rejeitou a verdade do conhecimento da iluminação, mas como está em trevas, naquela volta deles, ele não pegou o perdão, e a terceira não sei se nós vamos passar o senhor falou, porque eu não me recordo. Por que se tem uma justificação de ser o Espírito Santo, ou principalmente ele, da Trindade? Porque lá no texto de Mateus ele fala que qualquer blasfêmia é um pecado que os filhos dos homens fizerem serão perdoados. Não com o Espírito Santo não. Aquele que blasfemar contra o Filho, o homem terá perdão. Com o Espírito Santo não. Então, por que se tem alguma justificação desse sentido de essa questão? Qual que foi a primeira pergunta, meu irmão? Desculpa. Ah, sim. Tá. Eu vou tentar responder tudo de uma maneira geral. O crente verdadeiro, de fato, ele não vai cometer esse pecado. E assim, quando a gente vai estudar esse tema, a gente vê muito essa ideia do pecado imperdoável caminhando paralelamente com a questão da apostasia. Um autor que eu gosto bastante, que trata sobre isso assim profundamente, é o John Owen. Ele fala inclusive num estado de apostasia parcial, ou seja, é possível que nós crentes vamos ao longo da nossa vida cometendo pecados que vão se tornando reiterados em nossa conduta, e a gente vai perdendo, né, a luz que nos ilumina do Espírito Santo. E por fim, o que pode acontecer? Pode ser que alguém de fato se volte contra essa verdade, ou rejeite essa verdade, talvez de maneira mais no sentido de incredulidade. Eu conheço várias pessoas que caminhavam junto, e a pessoa, não, respeito, mas não acredito mais nisso. O que é diferente desse pecado. Esse pecado ele vai afrontar o Espírito Santo, e daí entra no segundo ponto, né, o terceiro ponto. Por que o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é que revela essa verdade no coração humano. A gente, pelas Escrituras mesmo, se a gente lê o livro da Bíblia sem a iluminação do Espírito Santo, a gente não tem nada. Mas a partir do momento que o Espírito Santo ele foi derramado, né, e a gente vê isso ali no período após a morte de Cristo, né, da ressurreição dele também, essa promessa do Espírito Santo. Por que essa promessa era tão importante? Porque o Espírito Santo ele fala ao coração dos homens, é ele que convence o homem da sua maldade, ele que mostra para o homem, inclusive, que as Escrituras são a revelação de Deus. Então a gente pode dizer que uma pessoa do mundo, ela não vai compreender as Escrituras porque ela não foi iluminada pelo Espírito Santo. Isso obviamente está dentro da soberana vontade, do soberano propósito de Deus, né, em fazer com que isso aconteça. Então o Espírito Santo ele tem esse papel como o agente de fato na revelação, na iluminação, né, em fazer com que a verdade se mostre clara ao entendimento do homem, que é o homem caído, que está envolto em seu pecado, que está escravo dessa realidade. Qual o terceiro ponto? Desculpa. Sim. Aí entra nessa questão mesmo, mais de uma apostasia, né? Aquele que estava entre nós, acho que Romanos 1, Romanos 2 ali falam sobre isso de maneira bem emblemática, né? E pessoas que estavam no nosso meio, mas que não eram do nosso meio. João? Tá. Estavam no nosso meio, mas não eram do nosso meio. De fato, né, não renderam seus frutos, não geraram frutos para que isso se mostrasse, né, para que isso mostrasse de fato que eram pessoas regeneradas pelo Espírito Santo. Por mais que algum ponto em sua conduta possa demonstrar isso, pode ser que pessoas caminhem aí, estejam entre nós, e de repente se voltam, não, isso aqui não é mais para mim. Mas daí que está essa grande diferença. Uma pessoa que ela já foi um crente, ou enfim, a gente não conhece o coração de ninguém, né? Mas que ela já esteve entre nós,
E a apostasia, ela trata justamente disso, né? Um dos pontos dela é que justamente há uma retirada da comunhão, de estar junto com a igreja. É como se a igreja estivesse se partindo, porque é uma parte ali que não era da igreja. E essa pessoa não necessariamente ela vai dizer, eu não concordo com isso. Na verdade, muito provavelmente ela vai dizer que, olha, não é para mim. Agora eu descobri aí uma filosofia oriental que ela é menos, ela é mais aceitável, mais palatável para mim, então agora eu vou por esse caminho. Mas eu respeito, tenho amigos cristãos, tenho familiares cristãos, e seria uma apostasia que caminha para uma incredulidade. Todos nós podemos passar por isso, mas nós temos uma certeza, era o ponto-chave final aqui que eu ia falar. Aqueles que são os eleitos de Deus, eles nunca vão sair do caminho. Ou melhor, eles podem sair do caminho, mas eles nunca vão se retirar completamente. Eles nunca irão se voltar totalmente a isso. Porque quem fez essa obra em cada um dos eleitos de Deus é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus atuando. É por meio do sacrifício de Cristo. Né? Senão aí a gente começa a entrar naquela coisa que os arminianos tanto falam, né? De você não ter a certeza da salvação. E a doutrina da perseverança dos santos, ela diz exatamente isso, né? Que nós podemos ter tranquilidade quanto a isso, em saber que nós somos salvos, porque não somos nós que salvamos a nós mesmos, né? É o próprio Deus que nos resgata, é o sacrifício de Cristo expiatório. Quem de nós poderia morrer pelos próprios pecados? Absolutamente nenhum de nós. Mas quando Cristo morreu, Ele selou tudo isso, né? Então aqueles que são os eleitos de Deus, eles nunca irão se desviar completamente, por mais que sua vida possa ser de dificuldades, possa ser realmente de aprendizado, de aperfeiçoamento, né? Que eles possam em alguns momentos, às vezes até deixar, né, a comunhão visível da igreja, mas se eles são eleitos de Deus, eles irão retornar. A obra de Cristo, portanto, ela é suficiente e eficaz nesse sentido. Ela é perfeita. Então, esses temas, eles meio que se interrelacionam. O pecado contra o Espírito Santo, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo, a diferença de uma blasfêmia contra as outras pessoas da Trindade, a questão da apostasia. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro, né, que no caso, o pecado contra o Espírito Santo, ele é uma afronta direta à obra do Espírito Santo, à obra de Deus operada por meio dele. Então não se trata de uma coisa assim que saiu da igreja e foi para outra coisa e está parcialmente, né, desviado, como a gente diz. É realmente uma coisa deliberada. Por isso ele é raro. Muitos teólogos falam, é difícil se enxergar isso, é raro, não é normal, não é muito habitual você ver. Eu já ouvi falar de um caso ou outro de pessoas que eram da igreja, inclusive eu ouvi falar de uma antiga igreja, né? Conhecido pastor, era um presbítero, professor de escola bíblica dominical, como a gente faz aqui, se voltou completamente. Não somente se desviou, como a gente diria, né? Talvez seja esse o ponto. Porque aquele que se desvia, ele pode retornar, se ele for um eleito de Deus. Mas se voltou completamente. Passou a abominar aquilo que ele pregava, aquilo que foi revelado a ele. Então é um pecado distinto mesmo, ele é muito pesado. Por isso que não há arrependimento, que se teve esse acesso, né? Não estou dizendo aqui que aquele que vai para a incredulidade, que estava aqui em nosso meio, que apostatou, e que é um incrédulo e que está perdido nas ideias, também não vai ser condenado. Ele vai ser condenado, mas enquanto essa pessoa estiver viva, há chance de arrependimento. Por isso que aquela passagem ali de João, né, ela tem que ser vista com cautela, com um olhar piedoso. Nós devemos continuar orando por aqueles que se afastaram, por aqueles que foram para outras religiões, que por mais que estejam deturpadas, seja uma representação totalmente equivocada daquilo que o cristianismo é, mas a gente tem que pensar, como Calvino diz, que ainda continua aquele resquício, né, da religião, do espírito atuando na vida daquela pessoa, enquanto aquela pessoa está viva. Ainda há arrependimento, em distinção a isso.
Por favor, pastor. Talvez para ilustrar o segundo ponto que o Elias colocou, dessa pessoa que sai, que cai nas trevas, né? E como é que isso penso que a história do filho pródigo talvez fosse um bom exemplo. Ele estava na casa do pai, né? Ele resolveu sair e distanciou-se, né? Do pai, da família, e acabou com a sua própria vida, com o que tinha, mas num determinado momento, o texto diz lá para nós, né? Caindo em si, né? Aí retorna, enfim, o pai está esperando, né? Então, isso pode acontecer, infelizmente, né? Com crentes que estão no nosso meio. Não façam isso, por favor, porque as consequências que esse homem, filho pródigo, descrito na parábola, a que ponto chegou a vida dele, né? Então, as consequências do pecado vêm. Não existe pecadinho, pecador, como se falou no início, mas consequências do pecado, né, podem ser medidas aí. Então, se ele é o Filho de Deus, ele é o eleito, de fato, vai chegar um momento, né, em que o Espírito, de fato, vai iluminá-lo completamente e vai trazê-lo de volta. Né? Um outro ponto ali antes do Hockman. Hockman. Difíceis. Quando a gente fala da graça de Deus, quando ele cita ali, né, a gente precisa, talvez não hoje, mas entender um pouco melhor, ou nos lembrarmos sobre a graça irresistível. Né? Porque quando você leu até no passado sobre Hebreus 6, né, é impossível iluminar, enfim, a pessoa cai, né? Mas então a gente precisa de compreender, de lembrar da graça irresistível. Quando a graça do Senhor, ela de fato atinge e regenera o pecador morto, né? Traz ele à vida, né? Traz a vida, então esse pode cair, pode acontecer, mas ele de fato foi regenerado, né? Ele não vai cometer esse pecado, né? Pode cometer outros, mas esse especificamente não vai cometer. Então, recebeu esses que cometeram esse pecado, então receberam toda a graça do Senhor. Né? Os próprios fariseus, eles viram a graça do Senhor ali, participaram dela, viram os milagres, né? E rejeitaram, e foram deliberadamente contra tudo o que o próprio Senhor estava fazendo e atribuindo a obra de Cristo, né? A obra de Satanás. Obra de Satanás. Então, você fez muito bem essa diferença. Eu só queria colocar essa questão da ilustração espiritual e a gente entender melhor um pouco a questão da graça irresistível para não. Né? Não é qualquer graça que é, entre aspas, né? Que as pessoas recebem e entendem algumas coisas de Deus. Né? Podem entender a graça como está aí também, né? Entendem muitas coisas também, mas a graça irresistível, essa não tem como. Né? Se ela é irresistível, não tem como resistir e, de fato, a regeneração então é completa, né? Não tem como ele blasfemar depois. O reverendo Nicodemos, ele diz uma frase, mais de uma vez ele falando isso, que a graça ela é resistível até não ser mais. Então, essa é a mais pura realidade, né? A gente já finalizando aqui, lembrei de alguns casos aqui, né? A gente falou de apostasia. É interessante a gente pensar nisso, porque pode parecer que é algo que está fora do nosso âmbito. Claro, nós temos uma teologia aliancista, pactual, muito bem firmada a respeito disso. Olhamos para nossos filhos sob essa ótica, tranquilo. Mas por vezes pode acontecer alguns casos que são chocantes, né? Todo mundo conhece o reverendo John Piper. Todo mundo já viu alguma mensagem dele, ou já leu alguma coisa dele, um livro dele. É um referencial, né, nos dias de hoje. E ele, obviamente, filho de pastor, criou seus filhos, né, da maneira como a gente vê ele pregando, da maneira como ele costuma dizer das suas rotinas devocionais, inclusive. Uma coisa assim, realmente para a gente se esmerar, pensar em ser igual, né? E um dos seus filhos, ele tem 5 filhos, salvo engano, um dos seus filhos que se chama Abraham, ele se voltou contra as verdades de Deus. Tem um evento em 2008, salvo engano, em que esse filho dele
faz uma introdução. Na verdade, dentro do ministério lá do Piper, eles estão fazendo uma série de palestras falando sobre evangelismo. Ele fez uma especificamente contando, né, o ministério de seu pai, que se chamava Bill, pai do John, né? John Piper. E para abrir tudo isso, quem fez foi o seu filho, ou seja, 3 gerações ali, né? E o filho falando muito bem do pai, falando coisas emocionantes, falando como ele representava o consolo, né? Como Cristo agia, o Espírito Santo realmente estava sempre presente na casa deles e tal. Isso foi em 2008, por aí. Se vocês olharem hoje esse filho do John Piper, ele tem quase 2 milhões de seguidores no TikTok, e o que ele faz é afrontar diretamente os ensinos do Piper, do cristianismo, de tudo aquilo que ele acreditava, daquilo que a gente pode chamar como conservadorismo, né? Ainda mais num contexto lá norte-americano, está muito próximo isso. Então, realmente, as coisas são meio complicadas às vezes, né? Você vê uma pessoa que sai do meio e realmente se volta contra essas verdades, mas ainda assim, é possível que haja um arrependimento? Ele critica num âmbito assim político, sociológico, porque há de fato essa influência da política em nossos dias, né? E as pessoas tentam, de alguma maneira, tornar esses líderes políticos ou essas frentes políticas como um meio de salvação, né, que substitui o próprio Cristo. Mas o fato é, há sempre esses perigos, né? Tinha outros exemplos que eu queria comentar aqui, como o filho do Francis Schaeffer também, Frank Schaeffer, também foi por um caminho em que ele se considera um ateu. Ele diz que alguns dias ele pode ser um ateu, outros dias ele pode acreditar em Deus. E se a gente olha para a obra de Schaeffer, os livros principais de Schaeffer, né, sua trilogia principal, foi um incentivo desse filho, que conversava muito com Schaeffer, que lidava com essas questões de apologética. Então tem algumas coisas que são meio pesadas, né, da gente pensar. Isso fica para nós como um alerta, para que, de fato, né, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós vimos aí recentemente Steven Lawson também, né, um grande teólogo que cometeu, né, um pecado, foi excluído do seu ministério. Então, de fato, né, a gente tem que pensar que nós temos que cuidar com tudo isso, né? A parte dessa questão aqui do pecado imperdoável, né, tem essa questão da apostasia. Talvez a gente possa abordar isso com mais tempo em outra oportunidade. É isso, irmãos. Mais algum comentário? Maravilha. Pedir para o Martin, Diácono Martin, você pode orar por nós, por favor, meu irmão?